língua. Olá, amigos e amigas ouvintes do podcast A Dona do Olhar Aguçado. Eu sou Juranildes Araújo e hoje temos um episódio especial sobre um tema crucial para todas nós mulheres: o fortalecimento emocional. E nossa convidada é a psicóloga clínica que vai compartilhar sua expertise e experiência pessoal neste assunto tão importante, Márcia Vital. Márcia Vital é formada em psicologia pelo Centro Universitário Maurício Nassau, possui especializações em teoria analítica pela UFBA e em manejo de traumas e dores emocionais, com formação em EMDR. Além disso, ela é palestrante, é mentora de mulheres, mãe de 2 filhos e é casada com o cantor Augusto Sena. Nesse episódio, vamos explorar a importância do fortalecimento emocional das mulheres. Entendo como ele impacta a nossa saúde mental. Relacionamento e realizações pessoal. Prepare-se para insights valiosos e dicas práticas que pode transformar a sua jornada do empreendedorismo e empoderamento. Vamos juntos descobrir como superar desafios, cultivar autoestima e abraçar nosso potencial. Olá, Márcia, tudo bem? Olá, como vai você? Amor. Seja bem-vinda ao nosso estúdio. Muito obrigada. Vamos ter aquele bate-papo. Que a turma está toda lá fora, escutando, querendo saber, porque é um assunto, assim, impactante. Muito importante. E que o mundo inteiro e as mulheres do mundo inteiro precisam escutar e entender. É verdade. Muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui. E aí, eu soube que a senhora está de bebê novo. Estou de bebê novo. Que maravilha. É um menino ou menina? Há 3 meses chegou o menino Augusto Gabriel. Augusto Gabriel, que nome lindo. Nome de anjo. Nome de anjo. Augusto Gabriel, exatamente. O primeiro é Miguel Azaf, e o segundo, Augusto Gabriel. Vai tentar a menininha já? Não, meu amor. Quando vem um menino, outro menino. A minha mãe tá na torcida, mas assim, não. O meu esposo, ele já tem 3 meninas. Então, no total, nós temos 5. Então, eu estou contemplada, né? Não é falta de vontade, não. Eu bem queria, mas é porque hoje em dia a gente não precisa povoar a Amazônia sozinha. Deixa para os colegas. Me explique aí, Márcia, o que é fortalecimento emocional feminino? Essa temática é muito importante. Inclusive, eu gostaria de parabenizar, né? Para a gente poder falar muito sobre isso, principalmente para mulheres que estão no empreendedorismo. Quando o assunto é fortalecimento emocional, a gente pode pensar em um posicionamento, em uma estrutura emocional que leva essas mulheres a estar preparada para os desafios da vida, principalmente os desafios da vida adulta, principalmente os desafios do empreendedorismo, principalmente os desafios do maternar. Todos os espaços onde a mulher está inserida têm desafios. Então, nós precisamos falar sobre a importância de fortalecer essa mulher para dar conta dessas demandas atuais, né? Para dar conta das adversidades que surgem a partir do momento que ela deixa de estar apenas em casa e se direciona para o mundo, se direciona para o mercado de trabalho, se direciona, né, para alcançar outros espaços. Ainda mais nesse país nosso, né, que o empreendedorismo é difícil, é desafiador. É desafiador. Você tem que ter sangue no olho e fogo no rabo, como diz Massaro Gato. Bem verdade. Bem verdade. Porque senão não consegue. A gente entende, assim, que a mulher, ela entra no empreendedorismo diferente dos homens, né, que entra por outros motivos. A mulher, quando ela entra, na maioria das vezes, ela já entra fragilizada. Porque ela entra porque ela saiu do emprego, ela entra por necessidade. Ela entra porque ela precisa superar uma relação que não deu certo, ela não tem quem a auxilie naquele momento. Ela entra para dar conta dos filhos, ela já entra fragilizada. Então, muitas das vezes, essa mulher ela não consegue
dar conta a longo prazo desse negócio, justamente porque ela não está fortalecida emocionalmente para dar conta das questões que já aconteceram e as questões atuais. Então, hoje, inclusive, na mentoria que eu conduzo com mulheres, o primeiro módulo é eu me vejo. Porque, como eu falei até no último podcast que eu tive aqui, não existe CNPJ sem CPF. Então, essas mulheres, antes de se direcionar para alcançar esses espaços, para brigar por esses espaços, elas precisam entender a importância de estarem fortalecidas emocionalmente. E hoje nós temos uma série de mulheres belíssimas, que vivem fragilizadas em casa emocionalmente, não tem coragem de partir para empreender, para ficar livre até do mau relacionamento. Isso. E aí ela vive naquela vidinha, ela passa a ficar uma pessoa doente, assim, uma pessoa doente. Por não ter coragem de ir para o campo, para ter desafios. É uma fragilidade mesmo, acho que o nome é esse, é uma fragilidade. São mulheres que, infelizmente, elas não suportam muita coisa. Então, no primeiro desafio, elas quebram, literalmente falando. Quebram mesmo. Quebram de saúde, quebram financeiramente, quebram o negócio, quebram os relacionamentos, enfim. Aí é ladeira abaixo. Nossa, que horror. Por que o fortalecimento emocional é tão importante para as mulheres? Porque a gente está dominando o mundo, né? A gente vai dominar o mundo. Bingo! Nós precisamos estar fortalecidas, né? Eu costumo dizer que é uma briga que talvez a gente ainda precise militar bastante para a gente alcançar os espaços que nos são de direito. Sim. A gente ainda precisa caminhar muito. Já fizemos muita coisa, temos muito a fazer, mas a gente precisa entender que chegou a nossa hora, chegou a nossa vez. Nós precisamos estar, sim, fortalecidas, porque nós precisamos ocupar um lugar que nos foi tirado. O lugar foi tirado, mas, segundo estudos americanos, diz que a mulher, para poder chegar no mesmo patamar do homem, vai levar 300 anos. Outros já dizem que chega a 130 anos. Mas eu acho que a gente já evoluiu muito. Muito. Porque a mulher, antigamente, ela tinha que ser mãe, ou ela tinha que ser aquela professora corriqueira que ia para o colégio, voltava, aula, casa, sem direito a nada. Hoje a mulher é mais livre para fazer. A mulher pode fazer tudo que ela quiser. Tudo que ela tem vontade de fazer, ela é suficiente, autossuficiente para poder fazer. Depende de uma coisa. Não tem medo, né? E ter ousadia. E ter ousadia. Agora você falou uma coisa interessante, porque assim, à medida que a gente tem uma série de mulheres alcançando esse espaço, quando a gente olha para os centros psiquiátricos, a gente tem a maioria de mulheres também. Sim. A gente tem muita mulher adoecendo. E é uma coisa que a gente precisa falar, porque a gente quer alcançar esse espaço, mas a gente quer alcançar de forma saudável. Se você olhar para as pesquisas, as mulheres são as que mais deprimem. As mulheres são as que mais ocupam os centros de internamento mesmo, que elas estão perdendo a saúde emocional. Então, a gente precisa entender que a gente precisa ocupar esses espaços com saúde emocional. Não dá para a gente ter metade lá e a outra metade internada. Não tem como. Não dá. Você entende? E como desenvolver o autoconhecimento, assim, autoestima? Eu já nasci com minha autoestima elevada, corro atrás do autoconhecimento, grito para o mundo o tempo todo que as mulheres têm que procurar o autoconhecimento, tem que ter ousadia. O que precisa? O autoconhecimento é um desafio, viu? É um desafio que muitas mulheres precisam de muita coragem, porque se conhecer dói. É doloroso. E eu costumo dizer o seguinte, o desafio não é o autoconhecimento. O desafio é a autoaceitação. Exatamente. O desafio é você aceitar quem você é. Eu sou dona de mim. Bastou. Aceitar você com as suas potencialidades e com as suas limitações também. Então, o que a gente tem? A gente tem uma série de pessoas que adoecem porque elas não conseguem se reconhecer dentro das suas potencialidades, negam isso, e a gente pode falar que isso é em decorrência da sua própria experiência de vida, mas a gente também tem uma série de pessoas que não conseguem assumir as suas fragilidades, e aí a frase pessoas feridas ferem pessoas se encaixa muito bem. E usam uma capa, né? Usam uma capa e sai por aí ferindo pessoas porque elas não conseguem reconhecer a sua fragilidade, não conseguem reconhecer a sua dor, e sai por aí machucando outras pessoas. Exatamente. Na tentativa de se defender, de se proteger. Então, se você me perguntar, Márcia, como é que faz isso? É uma decisão. Tudo na vida é decisão. Eu preciso decidir. Eu tenho várias pacientes
que, infelizmente, elas estão na terapia, mas ainda não estão no processo. Não decidiu atitude, ainda. Né? Não decidiu. Teve coragem de ir no psicólogo, mas não decidiu a mudança. É uma decisão. E quando você decide, você investe tempo e energia para alcançar aquele objetivo. Sabe, quando a gente toma uma decisão, eu costumo falar o seguinte, quando a gente toma uma decisão de curar, de autoconhecimento, de autoaceitação, tudo é terapêutico. Não só a terapia. Você entende? Então, tem gente que está na terapia semanalmente. Toda segunda-feira está lá. Mas se você perguntar, o que foi que a gente falou na semana passada? Não sabe. Ai, doutora, a vida foi tão corrida, eu não lembro. Não está no processo. Quem está no processo, até a frase do ônibus é terapêutica. E quais são assim, as principais habilidades emocionais assim, para que as mulheres se reergam? Muitas. Empatia, resiliência. Sim. A constância, o foco, o autodomínio, né? A capacidade de intermediar conflitos, de lidar com os conflitos internos. A gente tem uma referência nesse quesito, que é Daniel Goleman, acho que assim que pronuncia. Goleman. Ele fala muito sobre as habilidades, 5 habilidades da inteligência emocional. E a gente pode trazer isso para o campo feminino também, né? Que é a autoconsciência, autodomínio, é a empatia, né? Você se manter focado, ter disciplina. E ele vai descrevendo como a gente pode, do nosso dia a dia, desenvolvendo essas habilidades para poder se manter forte, se manter focada, para poder se manter aí nessa jornada do autoconhecimento e, né, de fortalecimento emocional mesmo. E como a saúde mental, ela se relaciona com o fortalecimento emocional? Como a saúde mental se relaciona com o adoecimento emocional? Como a saúde mental se relaciona com o fortalecimento emocional? Olha, pessoas que são frágeis emocionalmente, como eu já falei anteriormente, elas não conseguem lidar com situações adversas do dia a dia. Logo, essas situações que são comuns, que vão acontecer, elas acabam gerando um impacto muito grande na vida dessa pessoa, fazendo com que ela se paralise em algum momento. E ela já sofre antecipado, né? Ela pode sofrer antecipado se ela for uma pessoa ansiosa, ou talvez não, ela pode nem sofrer antecipado, mas ela pode não dar conta de suportar o impacto daquela situação na sua vida. E isso vai fazer com que ela perca a sua saúde mental, a sua saúde emocional, uma vez que ela vai descontinuar a sua rotina, ela vai descontinuar o seu projeto, ela vai descontinuar um sonho, porque ela está ali focada na lamentação, na inquietação, ela pode se sabotar, exatamente. Então, fortalecimento, quanto mais fortalecida for uma pessoa, mais saúde emocional ela tem, porque mais ela vai conseguir lidar com situações adversas. O que a gente fala, por exemplo, de uma pessoa, não sei se você conhece esse termo, que são as pessoas altamente sensíveis, APS. PS, né? Pessoas PS. São pessoas que elas se fragilizam ou se sensibilizam muito facilmente. Com pouca coisa. Com pouca coisa, entre aspas, né? Porque a gente respeita que cada um sente ao seu modo, mas as pessoas altamente sensíveis, elas, por realmente muito pouco, ela já está com o seu quadro emocional altamente comprometido. São pessoas que choram fácil demais, são pessoas que somatizam. Então, aconteceu um aborrecimento aqui, ela acabou o dia todo, a cabeça dói, o corpo dói, ela não consegue mais fazer nada. Observe, ela descontinua a vida por uma situação que, se ela fosse fortalecida emocionalmente, ela daria conta. Exatamente. Então, a saúde mental fica comprometida por conta dessa reação desproporcional ao evento. É uma fragilidade, né? É uma fragilidade. E a resiliência, assim, como é que a pessoa pode desenvolver? Tem pessoa que tem a resiliência desde pequeno, vai, ninguém consegue derrubar. Exatamente. O que fazer para desenvolver a resiliência? É um desafio, né, de milhões, né? Acho que é uma pergunta de R$500 milhão. R$500 milhão. O que fazer para desenvolver resiliência? Mas eu posso indicar uma conduta que eu acho que é muito importante. É você escolher quem são as pessoas que estão ao seu lado. Exatamente. É muito importante que as pessoas saibam escolher, e também é um outro desafio, para que você possa ser resiliente, para que você possa suportar, para que você possa se aliançar com pessoas que vão ajudar você naquele processo. Você tem que estar no lugar certo com a pessoa certa. Porque quanto mais você estiver com pessoas erradas em determinados locais, quanto mais você estiver ouvindo, sendo influenciada por pessoas erradas, mais fragilizada você vai ser. É por isso que dentro das empresas tem aquela questão de quando tem um que tem aquele dedinho podre, né? Aí contamina todo mundo. mundo. Se o grupo não estiver emocionalmente
bem preparado para si. Exatamente. Então, a resiliência fala também dessa capacidade, né, de suportar, como eu vim falando, essa capacidade de superar, essa capacidade de voltar ao seu estágio original depois de um forte impacto. Só que esse processo de voltar, ele é um processo que a gente dificilmente consegue só. Sim. Quando a gente passa por uma situação delicada, a gente precisa, às vezes, do outro. Todo mundo que cai precisa de alguém para ajudar a levantar. Dependendo da queda. Exatamente. Então, eu preciso, imagina, você cai e você tem do lado de uma pessoa que vai rir de você, que vai colocar o pé para você cair novamente, que está do teu lado, mas que não vai te dar a mão para te ajudar a levantar, que não vai te acolher se porventura você chorar. Então, você, além da queda, você ainda vai ficar mais fragilizado emocionalmente por estar só. Então, uma das formas fundamentais da pessoa desenvolver resiliência é estando com pessoas certas. E principalmente nos negócios, né? Quando você tem casa, filho, papagaio, periquito. Exatamente. E aí você tem um negócio, se você tem um companheiro ou companheira, sei lá o que não lhe apoie, você não consegue o caminho. Você vai, mas vai num caminho torto. Num caminho torto, exatamente. No grupo de mentoria que eu conduzi, eu conduzo mentorias em grupos individuais. Teve uma mentoria em grupo que tinha uma pessoa em específico, e quando eu fui para o individual com ela, o que ela me trouxe, né, enquanto demanda? Ela gostaria muito de ter apoio do esposo. Ela não conseguia fazer, porque o esposo dela não a apoiava. E eu entendo. Né? Por mais que nós que estamos em um outro lugar, a gente pode pensar, nossa, que absurdo, né? Ela tem que fazer só. Nem todo mundo consegue. Então, é um desafio muito grande, até porque, às vezes, esse esposo não só não a apoia, mas como ele também a critica. Porque se fosse só não apoiar, tipo assim, faça, se vire, mas além de não apoiar, ele a critica, e é o esposo, alguém que amou, que quer compartilhar a vida. Baixa a autoestima dela o tempo inteiro. Você consegue entender? Então, isso é um desafio muito grande. Né? Então, dentro do empreendedorismo, muitas mulheres não conseguem avançar porque elas não conseguem apoio dos seus parceiros mesmo. E é um apoio importante. E, às vezes, ela consegue levantar ele apoiando ele. Quando a gente fala assim, uma mentorada pergunta, o que é que eu faço? Meu esposo não me apoia e tal. O que é que a gente orienta? Dê certo. Então, inclusive, orienta. Dê certo. Você precisa dar certo para ele entender do que você pode. E aí, sim, depois ele vai te apoiar. Porque quando você começa a pagar as contas, começa a pagar... Aí ele vai perceber que esse negócio tá bom, esse negócio tá dinheiro. Então, não inverta a ordem. Não é primeiro o teu apoio para dar certo. Quando isso acontece, é ótimo, mas não é uma realidade de todo mundo. Então, faça dar certo primeiro. É por isso que ele vai chegar. Um termo assim, eu posso tudo. Posso tudo. Eu posso tudo. Exato. Eu ensino isso às pessoas. Seja dona de si e diga, eu posso tudo. Quando você começa a usar isso como mantra, isso. Sua vida começa a andar. Perfeito. Exatamente. É um mantra diário que precisa ser e muitas mulheres duvidam disso. Outra coisa, como lidar com a pressão por padrões de beleza realista? Como é que você, que é psicóloga, encontra esses diversos casos por aí pela vida fora? É delicado, né? Bom, seria muito fácil orientar as pessoas a simplesmente não se importar com o que as pessoas estão falando. Mas a gente sabe que esse é um desafio que não é fácil assim. E a gente sabe também que a opinião das pessoas conta. Tem que contar. Então, quando você me pergunta assim, Márcia, como é que faz para lidar com o padrão? Você precisa entender qual é o seu padrão. Exatamente. O que é confortável para você, até para você poder peitar este lugar. Porque uma coisa é a mulher se olhar para si e perceber que ela não faz parte de padrão nenhum, ou que ela está fora de um padrão estabelecido. Outra coisa é ela olhar para si e falar, não, eu não estou nesse, mas eu estou nesse aqui, que é o meu. Esse é o meu. E ela consegue peitar quem ela é. Exatamente. Então, a ideia é você descobrir qual é a sua forma, qual é o seu jeito, qual é o seu gosto. Isso perpassa autoconhecimento e autocura? Claro. Perpassa autoconhecimento. Eu volto para a questão, Márcia, de dizer... Eu digo às pessoas que elas têm que se olhar no espelho e dizer assim, eu posso, eu me amo, sou dona de mim, eu quero, eu vou conseguir. Trabalhar sempre palavras positivas. Gente, isso não tira nada de ninguém, ao contrário, lhe dá sustentabilidade, lhe dá autoforça, autopoder, autoconhecimento. E aí o seu resto você vai buscar. Vira uma grande verdade, né? Tudo aquilo que você repete para você mesmo diariamente vai virar uma grande verdade. E quais os benefícios de um relacionamento saudável
para o fortalecimento emocional? Ave Maria, todos. Há quem diga que não, mas eu defendo que... Eu também defendo. Defendo. Eu digo que é uma tese. Eu defendo porque a gente sabe que acabou-se o tempo onde a gente orientava as pessoas dentro do mundo corporativo que deixa os problemas na porta de casa. A gente sabe que isso não existe mais. Os problemas, eles acompanham a gente. Então, se a mulher, ela tem um relacionamento conturbado em casa, se ela tem um homem violento, ela tem um homem abusivo, ela não vai conseguir render no trabalho. Ela não vai conseguir render nos negócios. Ela não vai conseguir render no mundo. Então, é muito importante que essa mulher, ela esteja em um ela esteja em um relacionamento saudável para que ela possa peitar o que ela quer lá fora. Da mesma forma, se você parar para pensar, que isso vai espelhar uma relação familiar. Quando o pai, ele não é emocionalmente saudável, ele vai comprometer aquela estrutura familiar. Sim. Ele vai comprometer esses filhos. Dentro de casa, a mesma coisa. Quando esse marido, ele não é emocionalmente saudável, quando ele não cumpre o papel dele de ser base, essa mulher, ela pode conseguir. Mas para ela vai ser mais difícil do que para uma outra mulher que tem esse apoio, que tem esse relacionamento, que tem essa segurança e pode adoecer os filhos. Então, o relacionamento, ele é importantíssimo quando o assunto é segurança para se lançar no mundo, para dar vida aos seus sonhos, aos seus projetos. Se jogar, eu acho que as pessoas precisam se jogar mais, querer. Eu quero, eu posso, eu quero, eu posso. É meio doido, mas é verdade. Mas é porque essa crença que é uma crença de capacidade, você está falando de uma crença de capacidade, né? E de merecimento, eu quero, eu posso. Mas antes da minha crença de capacidade e de merecimento, eu preciso estar com a minha crença base fortalecida, que é a minha crença de identidade. Eu preciso saber quem eu sou, para saber o que eu quero e o que eu mereço. Como eu existi. Exatamente. E aí o nosso grande problema está na crença de identidade. Se eu não consigo fortalecer quem eu sou, todo o resto está comprometido. Todo o resto. E aí, se eu venho de uma família, de uma base familiar, com adoecimento emocional, com experiências traumáticas, a minha crença de identidade ela é extremamente fragilizada. Logo, eu vou me direcionar para a vida adulta frágil, emocionalmente, né? Com a percepção distorcida de quem eu sou. Logo, eu não vou conseguir fortalecer essa minha crença de capacidade, do que eu sou capaz de fazer, e de merecimento, o que é que eu mereço ter enquanto mulher, enquanto empreendedora, enquanto empresária, enquanto mãe. Isso é fantástico, né? Eu me lembro que alguns anos atrás eu trabalhava no polo petroquímico, há muitos anos, e eu sempre via a minha chefe, a equipe quase, a empresa tinha 3.000 e tantos funcionários, e quando chegava uma funcionária que estava com cólica menstrual, meio para baixo, ela dizia assim: pega seus problemas e deixa atrás da porta da sua casa. Aqui na empresa ninguém traz problema nem com o pai, nem com a mãe, nem com o irmão, nem com o marido. Como o mundo mudou. Hoje você chega para o seu funcionário e pergunta a ele assim: por que você está triste? Exatamente. O que está acontecendo com você? Você está diferente. Se ele quiser se abrir, ele se abre. Se ele não quiser, ele fica calado. Ou então ele senta para ter um bom bate-papo. É um processo de humanização, né? Então você tem que humanizar. Humanizar, exatamente. E tem ainda existe pessoas que têm aquele... É o carrancismo que eu chamo do passado. São jovens. Quando vê alguém, um patrão, dono da empresa ser humanizado, pergunta: o que é que ele está querendo? Eu vejo tanto isso. Nas empresas, o que ele está querendo? Ele está muito bonzinho hoje. Desconfia, né? Desconfia. Deixa eu te falar, acontecia muito, né? Hoje talvez bem menos, uma desvalorização da saúde mental. Então, se essa dor não era física, então ela não existe, então você está bem. Os seus problemas que não são palpáveis, eles não interessam, eles não devem atrapalhar o processo. Só que aí, com o decorrer do tempo, inclusive com o avanço, né, da tecnologia, que a gente começa a ter acesso a muitas informações, começa a perceber que o adoecimento mental, ele precisa ser pautado, ele tem que ser visto, porque isso vai interferir diretamente nos resultados da empresa. Então, as empresas que têm esse olhar para o fortalecimento emocional dos seus funcionários são as empresas que têm melhores resultados. Sim. E antigamente já tinha uma coisa: quando você precisava ir para o psiquiatra, você ia porque você era louco.
Psiquiatra hoje, as pessoas têm mais a abertura de ver que não, o psiquiatra é para tratar da cabeça, de alguma forma. Não é porque você vai lá, for para o psicólogo, não, eu acho que tem que ter um psiquiatra. Deve ter alguma normalidadezinha aqui que é ele que vai tratar. É normal. Hoje as pessoas já estão num grau um pouquinho maior do que antigamente. Sim. Já vê que não, é normal. Isso. Inclusive apoia, né? Incentiva. Tem algumas empresas hoje que elas têm incentivo para funcionário que deseja buscar ajuda, faz palestras, libera mais cedo, né? Para que leva o psicólogo para a organização, tudo isso para que esse funcionário ele possa cuidar da sua saúde mental. Exatamente. Agora eu lhe pergunto uma coisa. Como é que uma mulher pode gerenciar sua dupla jornada de uma forma tranquila e saudável? Isso não existe. Quem é essa Mulher Maravilha? Vamos lá, tô brincando. Mas existe. É possível, sim. Primeiro, quando a mulher ela se humaniza, ela precisa entender que ela tem limites, né? Porque o que a gente mais vê aí são mulheres que desrespeitam o seu próprio limite e quer fazer mais do que ela é capaz de fazer. Então, administrar a dupla jornada, tripla, seja lá o que for, é respeitando as suas limitações, é compreendendo que nesse quesito aqui eu só vou até aqui. Meu horário é esse aqui, acabou. Eu faço o que dá para fazer naquele horário, depois eu preciso, dentro dessa jornada, respeitar questões importantes como a minha hora de descanso, a minha hora de alimentação, o meu lazer, o meu bem-estar. Eu não posso me encher de atividades a ponto de me fazer esquecer que eu sou uma mulher, que eu gosto de pintar minha unha, que eu gosto de pintar o meu cabelo, que eu gosto de usar o batom. Só que, às vezes, as mulheres, elas acabam, infelizmente, se masculinizando para dar conta dessa jornada dupla. Não precisa disso. A gente não precisa ser tão desumana. Às vezes eu falo com algumas mulheres que eu atendo, eu falo, se respeite. Você quer que o mundo respeite você, e você não se respeita. Você não olha para você sendo capaz de dar uma escova nesse cabelo. Você quer que as pessoas respeitem você. Se você não se respeita, tu não investe R$50 em um batom de qualidade. Se você não cuida de você, quem é que vai cuidar? Se você não se ama, quem é que vai te amar? Você entende? Então, é possível sim, por mais que muitas mulheres achem que não. A gente sabe que tem momentos na vida, tem algumas situações que a gente tem que dar um gás maior. Claro, sim. Mas viver nesse gás é desumano. Essa mulher, ela vai adoecer. Ela precisa compreender a sua natureza, a sua essência. Nós somos mulheres femininas, a gente gosta do frufru. Eu fico muito preocupada quando eu vejo uma mulher falar assim, eu sou o homem. Não precisa, a gente não está aqui para poder tomar o espaço de ninguém. A gente quer ser respeitado dentro daquilo que nós somos. Não quero competir com o homem. Eu quero que ele me respeite como mulher. E eu quero trabalhar com felicidade. Com felicidade. Respeitando os meus limites, respeitando o meu corpo, que é um corpo de mulher. Então, é possível, desde que essa mulher ela se humanize. Ela primeiro se veja e se reconheça enquanto mulher. Para que ela não esqueça, não se negligencie para dar conta dessas demandas. Ainda tem um detalhe, Márcia, que eu acredito assim que tem mulheres que têm medo do espelho. Tem mulheres As mulheres precisam ter um espelho em casa, um espelho na bolsa, ela tem que estar sempre se olhando e dizendo, essa aqui sou eu. Essa é a pessoa que eu amo, essa é a pessoa que eu respeito. Você entendeu? E a gente precisa ensinar isso para muitas mulheres. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui, fazendo esse ensinamento, entendeu? Eu pergunto para você já se olhou no espelho em alguma situação que não seja para pentear o cabelo ou passar um batom rápido, assim, você olhou no espelho para se ver enquanto mulher? Você já olhou sua parte íntima no espelho? Você sabe detalhes da sua parte íntima? Você já se viu assim, sabe? Já se viu nu? Tem coragem de se ver nua, assim, ficar se olhando, sabe? Tem muitas mulheres que não têm. Deus me livre, Márcia. Deus me livre. Você entende? Que horror. Então, cadê a conexão? Com você com mesma. Você mesmo, com o seu corpo. Cadê o auto-amor? As pessoas precisam se abraçarem. Você não precisa tocar. Que outro só venha ali abraçar. Primeiro, você precisa se abraçar. Exatamente. Se acariciar. E as pessoas têm medo de se acariciar. Têm medo de se abraçar. E esse medo, eles surgem a partir de experiências negativas, né? A gente compreende, infelizmente, porque tem pessoas que nunca receberam um abraço. Tudo vem dessa relação parental.
E isso vai causar esse direcionamento para a vida, onde essa mulher, ela de fato vai ter dificuldade de se reconhecer enquanto potência, de reconhecer e valorizar o seu corpo, de reconhecer e valorizar o seu conhecimento. Ela vai ter muita dificuldade. Logo, ela vai ser uma pessoa frágil emocionalmente. E a assertividade, como ela é aplicada no dia a dia? Ou como aplicá-la? A assertividade tem sempre uma relação com escolhas, né? Com decisão. Então, o ideal é que essa mulher, ela procure tomar decisões sempre voltada para que a coloque em um lugar de privilégio. Muitas mulheres, às vezes, elas não conseguem ser assertivas nas suas escolhas simplesmente porque elas se negligenciam. Então, elas vão sempre estar tomando decisões para beneficiar o outro. Uma vez que ela beneficia o outro, ela está aí com o pé em situações que podem lhe causar dor e sofrimento e que pode deixá-la cada vez mais frágil emocionalmente. Ela não sabe dizer não? Não sabe dizer não consegue tomar escolhas baseadas no seu próprio desejo, muito mais para agradar outras pessoas. Logo, em algum momento, essa conta não vai fechar e ela vai sofrer. Então, ser assertivo é tomar decisões baseadas unicamente nas suas próprias necessidades. Não é sobre ser egoísta, não é sobre isso. Mas é sobre, em algum momento, reconhecer, assim, vai ser bom para mim? Porque se for bom para o outro e for bom para mim também, ótimo. Mas se for bom só para o outro e for muito ruim para mim, por que eu vou aceitar isso? Tem que ser bom para os dois. Tem que ser bom para os dois. Se não for bom para os dois, então é não. Não. É inegociável. Não. Eu acredito assim, casamento tem que ser bom para os dois. Empresa tem que ser bom para patrão e empregado. Isso. Amigo tem que ser bom para os dois. Os dois. Tudo na vida tem que ser bom para um e bom para o outro. No momento que passa a ser bom para um e para o outro não, acabou. Exatamente. Não faz sentido. Alguém sofre. Alguém sofre. Exatamente. Me conte aí, a maternidade, ela impacta no fortalecimento emocional feminino? Demais. Eu sei, eu quero saber. Nossa! Inexplicavelmente, eu quero você mexendo na minha dor. Impacta, fisiologicamente vai impactar, por conta de todas as questões que a gente já sabe, as questões de hormônios, que mexem com a nossa percepção. Então, a mulher ela tem uma percepção diferenciada de quem ela é. Tem a questão do puerpério, que é um desafio muito grande. Exatamente. Né? O puerpério, ele é desafiador, mas esse desafio, ele pode e deve ser amenizado a partir do momento que ele deixa de ser romantizado, né? No meu puerpério, eu conversei muito com algumas mulheres e falava para elas o seguinte, a gente também já sai da maternidade com essa ideia de que é ruim, de que é péssimo, de que vai ser um sacrifício, de que não vai dormir, calma, não é bem assim. Não vai comer. Que não vai comer, que vai ficar feia. Eu, com 16 dias, estava trabalhando. Eu voltei a trabalhar com 16 dias de parida. Eu também. Por quê? Mas, Márcia, como é que pode? Eu fiz, olha, o menino está dormindo. Enquanto ele dorme, eu faço o quê? Trabalho. Então, eu vou dormir com ele, eu vou trabalhar. E não é uma loucura por trabalho. Não, é porque eu preciso estar bem. E o que me faz bem é isso aqui. Então, muitas das vezes... a mulher, a ideia que ela tem, o que a gente chama ali da psicologia analítica, sabe, de arquétipo. Uhum. A gente tem um arquétipo da mulher parida, o arquétipo da mãe, que é aquela mulher que se acaba toda para que o filho fique bem. Ela fica uma mulher coitada. E não tem que ser assim, ela não tem que se acabar toda para o filho ficar bem. De jeito nenhum. E observe que muitas das vezes as pessoas olhavam para mim e a conta não fechava na cabeça delas. Porque se eu estou bem, então o menino está sendo descuidado. Porque para o menino estar sendo bem cuidado, eu tinha que estar acabada. Então, se a mãe está acabada, o menino, ele está ótimo. Se a mãe está bem, então esse menino está sendo negligenciado. Pensamento. Que loucura. E o menino ficou com quem? Gente, calma, que isso? Existe mãe. Mas tão novinho. Você sabe que o menino precisa exclusivamente de você. Eu fiz, não. Não. Vamos, calma. Ele tem pai primeiro, né? Tem um pai. Já começa por aí, né? Ele tem irmãos, ele tem avó. Então, eu compreendo situações de mulheres que não têm rede de apoio, mas ainda assim, eu as oriento. Não pira. Você precisa ficar bem. Porque o menino, ele vai estar bem. Se você der o leitinho dele, o banhozinho dele, botar ele para dormir, ele tem as questões da cólica, a gente tem, mas ele vai estar bem. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que a maternidade, ela impacta, sim, nessa questão do fortalecimento emocional, primeiro por conta dessa pressão social. É uma pressão social muito grande.
E que a mulher tem que tomar muito cuidado, ela tem que dizer não para essa pressão social de que quando você pare, você não pode nada, você não pode comer nada. Minha mãe não queria nem que eu colocasse o pé no chão. Nem abacaxi, você não pode nada. Então, são muitas privações. Além da gente estar muito fragilizada, com medos, que é natural, acabou de nascer, é muito frágil, então é natural que a gente tenha medo. Além disso, ainda tem um monte de gente dizendo que você não pode fazer nada, que você não pode lavar o cabelo, que você não pode, né? E que você vai fazer a unha, que ficou com o seu bebê? Tá? Aí tem que falar, meu amor, ele tem pai. Entende? Como se você tivesse... E tem muitas mulheres que não dão conta disso, de ser vista como uma mãe negligente, porque elas, naquele momento, optaram por se cuidar. Mas ainda tem um detalhe nisso aí, que eu acho que você, quando ela é muito negligente com ela termina adoecendo o bebê. O bebê, porque em algum momento ela vai cobrar dele. Ainda que ela não verbalize, mas ela vai olhar para ele e vai falar assim, eu me negligenciei por sua causa. Porque fala, porque cobra, ainda mais no momento, né, das ingratidões, da rebeldia. A mãe é normal, faz parte do desenvolvimento dessa criança, mas a mãe, ela tende a falar, mas eu fiz tudo por você. Quando você nasceu, minha vida se transformou. Não, meu filho nasceu, eu passei um tempo cuidando dele e minha vida segue como sempre foi, como eu sempre sonhei. Com normalidade, com amor, com carinho. E muitas das vezes a pessoa falava assim pra mim, a sua vida vai mudar, você sabe, né? Não. Não, ele tá chegando agora. Então, assim, ele que tem que acompanhar a minha jornada. Porque ele está chegando agora, eu já existia. Então, ele vai se adaptar à minha jornada até que ele seja um adulto e construa a jornada dele. E nessa adaptar, algumas mudanças vão precisar acontecer. Claro, é um bebê. Eu preciso me ajustar a ele também. Mas não é assim, essa mudança radical de que a mulher ela deixa de existir para que essa criança exista. Isso é um adoecimento que fragiliza, assim. Muitas mulheres, elas entram em depressão. Porque elas olham toda essa pressão social, elas veem o corpo dela totalmente... Elas não conseguem dar conta de tudo isso. É adoecedor essa pressão social. Então, o ideal é que a mulher se fortaleça antes. Exatamente. Ela esteja emocionalmente fortalecida para dizer, epa, não. Ah, você não pode comer? Posso, sim. Eu acredito que até na hora de parir, de botar o menino para fora, quando você está fortalecido, você tem mais força. Sai com mais facilidade. Eu tive 2 filhos normal. A minha foi normal. Os 2, E quer saber? Eu teria um 3º normal. Teria um 4º normal. É uma dor que eu passaria. A paredeira se deixar. Teria. Não quero mais, mas eu teria normal. Minha mãe teve 11 filhos. Normal. Eu teria. Chegou a ter filho de 5 quilos. Normal. Olha aí. Pois é, o meu nasceu com 3.500. Nesse corpinho aqui, saiu o meu normal de 3.500. Uma criança grande. Nasceu normal. Pois é. Mas você me conte aí, quais são as principais barreiras para o empoderamento emocional das mulheres? Poxa, eu vou continuar falando dessa pressão social. Sim. É uma pressão social muito grande, porque a mulher, quando ela decide olhar para si, ela é muito julgada. E essa é uma barreira muito grande. Ainda mais se ela já tem filhos. Ainda mais se ela constituiu família. Então, a sociedade ainda não consegue enxergar que ela pode tudo. A sociedade ainda não está pronta para estar com uma mulher que pode tudo. Que ela é boa em muita coisa, que ela é uma boa mãe, ela é uma boa dona de casa, ela é uma boa empresária. Ela é multidisciplinar. Ela é multidisciplinar. A sociedade ainda não está preparada para isso. Então, essas cobranças ainda deixam a mulher por conta de uma questão arquetípica, né? Desse lugar da mulher, de onde ela deve estar. Então, existe uma pressão social muito grande e a mulher, quando ela não está fortalecida, ela não dá conta. É o que eu estava dizendo a você nesse instante. A mulher, para poder se igualar ao homem, segundo pesquisa, vai levar 200, 300 anos. É o tempo também que ela amadurece emocionalmente, né, para dar conta. Porque a gente percebe, desde criança, a mulher, desde pequenininha, se tiver uma menina e tiver um menino dentro desse sistema familiar, o menino ele tem mais direitos e a menina não. Ele tem mais liberdade e a menina não. Então, nós estamos agora construindo uma geração de mulheres adultas, de famílias, né, mulheres e homens, que criam seus filhos de forma igualitária.
Então, realmente, isso vai durar bastante, né? Para que essa nova visão da mulher, ela possa ser igualada à visão do homem. Porque a gente ainda tem sistemas familiares onde o homem pode tudo e a mulher, ela pode muito pouco. Você vê que a mulher hoje, ela ganha menos do que o homem. Mesmo que ela faça um sacrifício danado, estude, mas quando você vai parar para olhar, o homem sempre ganha mais um pouquinho. Já está melhorando isso. A mulher hoje tem sentado em lugares que antigamente ela não sentava. Ela ocupa cargos diferenciados hoje. E com muita competência, inclusive. É o que eu digo, a mulher ela é muito disciplinada. Isso. Graças a Deus. Fantástico. Deus me livre não ser mulher, né? Eu amo ser mulher e amo me amar. Isso é extraordinário, né? A gente está satisfeito com quem somos e isso evidencia um fortalecimento emocional. Sim. Porque tem muitas mulheres que elas se questionam o porquê nasceram mulher, que ainda estão maldizendo essa sua existência, né? Mulher só se ferra, mulher é isso, para que eu nasci mulher? E eu fico ouvindo. Eu nasci pobre. Não é, eu fico ouvindo e falo, poxa, quanta fragilidade emocional, né? É uma pena, né? Porque a força, ela está na gente. Aí ele pergunta, e como a terapia pode contribuir para esse fortalecimento emocional dessas... Tudo que nós já conversamos aqui. É interessante. A terapia, ela tem o objetivo de fazer com que essa mulher... Para essa questão, tá? Porque a terapia, ela cumpre várias funções. Sim. Nesse sentido, é fazer com que a mulher se reconheça dentro das suas potencialidades. A partir do momento que essa mulher ela começa a se reconhecer, a se enxergar enquanto potência, a identificar quais são as suas habilidades, identificar onde está a sua força e, principalmente, peitar isso, assumir isso, defender isso, porque saber só e não ter coragem para peitar é adoecedor. Sim. Você saber que você é boa e você não ter coragem de peitar isso. Você agir como se você não fosse. Então, a terapia vai fortalecer essa mulher para que ela identifique as suas potencialidades e vai a encorajar através de técnicas científicas para que ela possa peitar essa identidade fortalecida que com certeza ela tem. Em algum momento pode ter sido desviada, mas a nossa essência ela é uma essência forte. A nossa essência, nós damos a vida. Então, portanto, indiscutivelmente, nós temos a força. Nós temos o poder da criação. Nós temos o poder da criação. Nós temos o poder da vida. Isso indiscutivelmente. Agora, se a mulher não consegue colocar isso para jogo, é porque ela teve aí desvios no meio do caminho e a terapia vai fazer com que ela se resgate desse caminho. É um resgate fantástico. É um resgate. Porque tem pessoas que não sonham com isso, tem medo de fazer uma terapia, acha que é frescura. Você que está aí nos escutando, fazer terapia não é frescura. Fazer terapia é algo que vai ajudar você a ser quem realmente você é, que está lá incrustado de forma diferente, que você não sabe que eu sou. Exatamente. Não é isso? É um processo mesmo de... como é que eu posso dizer? Fazer com que a pessoa se conecte com sua própria essência, né? Com a essência perdida. Exatamente. Foi perdida ao longo da existência, né? Descortinar, eu gosto dessa palavra. Porque às vezes a gente coloca cortinas, assim, coloca umas sei lá, umas lupas, não sei como é que chama. Umas máscaras, e a pessoa ela não consegue se enxergar enquanto potência. Então, a terapia faz com que o indivíduo se reconheça e se enxergue enquanto potência. E que tenha coragem para peitar isso aí na sociedade, na família, né? Principalmente na família. É que você vai fazer uma coisa e diz, não vai dar certo. Não vai dar certo. Principalmente. Vai nascer para tomar conta de menino, cuidar do marido. Exatamente. Lavar a camisa dele, lá que ele voltou da... Exatamente. Eu escutava isso na minha família muito. O marido, quando voltar lá da oficina mecânica com a roupa toda cheia de graxa, tem que parar para lavar. É isso que a mulher precisa. Pois é. E eu já naquele tempo dizia, não, eu sou diferente. Eu não vou lavar a camisa de graxa de ninguém. Eu vou trabalhar junto com ele, onde ele estiver. Ou ele vai vir trabalhar comigo. Ou então eu vou trabalhar sozinha. Exatamente isso. Hoje a gente tem mulheres, adolescentes que na sua época, esse pensamento era considerado à frente do seu tempo. À frente. Eu sou à frente do meu tempo. À frente do tempo. Então, graças a Deus, hoje nós já temos adolescentes que está no tempo delas pensarem assim. Ela já não é mais considerada à frente do tempo.
Porque esse pensamento já não é um pensamento mais comum, graças a Deus. A ideia é chegar em um determinado momento que a gente nem precisa falar sobre isso. Seja algo tão óbvio que a gente não precisa falar que a mulher ela tem o direito de fazer o que ela quer. Muito menina dizia a minha mãe assim, minha mãe, eu me amo tanto, naquele tempo, gente, eu me lembro que eu tomei um tapão na boca que quase caiu os dentes todos. Minha mãe, eu me amo tanto, que eu sou sapatona de mim mesma. Ah, pronto. Tomei uma surra. Eita! Que conversa foi essa? Sim, porque se eu não me amar, vocês não vão me amar. E eu não vou lavar camisa de graxa de ninguém, não. Eu vou trabalhar para estudar, para ser diferente. Eu posso. Exatamente. Então, naquele tempo, eu era além do tempo. E observe o poder dessas afirmações. O poder dessa consciência. Agora, pense o contrário disso. O aprisionamento que é. Uma pessoa que ela não acredita que ela é capaz. Que ela não acredita que ela pode estar onde ela não vai conseguir. Ela precisa de uma decisão na vida adulta. De um processo terapêutico muito especializado para que ela mude a percepção dela e do mundo. Para que ela entenda que esse mundo é seguro para ela viver e realizar os sonhos dela. Porque senão a pessoa ela não consegue. Realmente todo mundo precisa ter a percepção de mundo. De mundo. Se não tiver, tá ferrado. Exatamente. E o que é a autocompaixão? E por que ela é importante na vida de uma mulher? Ave Maria. A autocompaixão, o nome já diz, né? É essa complacência que a pessoa precisa ter. Ai, desculpa. A autocompaixão, o nome já diz, né? Essa complacência que a pessoa precisa ter com ela mesma. Ou seja, essa capacidade que a pessoa tem de se auto-perdoar, de se aceitar, de se respeitar. A gente tem que tomar cuidado para não misturar autocompaixão com autopiedade. Sim. Porque a autopiedade leva a pessoa para um lugar de vítima. Leva a pessoa pro buraco. Pro buraco. A autocompaixão, não. A autocompaixão, ela fala o seguinte, tá tudo bem. Tá tudo bem se você não conseguiu agora. Não para, você vai conseguir depois. Tá tudo bem se não foi dessa vez. Vai ser a próxima. Ok? Tá tudo bem se você não quer mais isso aqui. Queira aquilo agora. Então, mulheres fortes emocionalmente, elas têm autocompaixão. E a autocompaixão faz com que elas não desistam. Porque elas vão tentar a primeira vez, a segunda, a terceira, até que elas consigam, né? Chegar onde elas querem chegar. É o que eu digo no empreendedorismo, é o cair e levantar. É o cair e empreendedor, ele vai, começa a empreendedora, aí ela cai, ela não pode desistir, ela tem que levantar, sacudir a poeira, eu vou de novo, vou insistir. E ela vai insistindo, e ela tem a constância, ela tem a persistência, e aí ela cresce. Tem mulheres que têm um crítico interno muito forte. Isso prejudica muito. Não tem autocompaixão. Então, na primeira situação, na primeira decisão que ela tomou, que não foi a decisão mais assertiva, pronto, aquilo ali já é suficiente para ela mudar a percepção que ela tem dela mesma. E aí ela fica se sentindo péssima, fica se sentindo incapaz, fica se julgando de várias formas negativas. Então, a compaixão cumpre o papel de fortalecer essa mulher para que ela possa estar apta para lidar com os desafios da vida. E aí é quando ela tem negócio com resultados extraordinários. Extraordinários. É quando ela se supera. A autocompaixão ela vai ser base da superação mesmo. Ela passa a ser indelével. Adoro isso. Eu estava palestrando semana passada. Eu estava falando para as meninas que eu era uma menina improvável. Meu pai foi assassinado quando eu tinha 2 anos de idade, na porta da minha casa. E aí você vê, né? 2 meninas pretas, filha de uma mãe semi-analfabeta, viúva. Era improvável. E aí eu transformei toda essa história em cura e em suporte para curar outras mulheres. E eu deixei de ser uma menina improvável para ser uma mulher implacável. Eu também. Eu falo muito isso, né? É possível transformar a dor em propósito. Inclusive, tem uma masterclass falando sobre isso. Quando você não tem dor, gente, você não vai para lugar nenhum. Você fica achando que você é curada de tudo, você não cresce. Você vai. Quando chegar aqui, vem um morão na sua frente, um muro, e lhe deixa ali estagnada. Exatamente. É em cima da dor que você tem que ver a oportunidade. Exatamente. E principalmente quando você entende que essa oportunidade é ser a diferença na vida de outras pessoas. Exatamente. Você pode porque é um ciclo, exatamente.
Então, essa questão de você ser implacável, imbatível, incansável, Indelével. é uma delícia. Isso é extraordinário. Fantástico. E como desenvolver uma mentalidade com crescimento? Eita, pergunta de 1 milhão. Poxa, eu gosto muito das afirmações positivas. Eu também. Eu acho que essa é uma forma de você desenvolver uma mentalidade que ajude você, né, a lidar com esses desafios da vida. Uma outra coisa muito importante, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, é a ambiência. Os locais onde você está. Exatamente. Porque a ambiência define resultados. Aquela frase, né? Quem se junta com os porcos, farelos come. Isso é uma realidade. Tem uma pesquisa americana que fala que nós somos a somatória das 5 pessoas que a gente convive. Então, como é que eu desenvolvo uma mentalidade? Eu preciso estar com pessoas que têm uma mentalidade próspera, abundante, curada, saudável. Porque se eu estou do lado de pessoas que têm uma mentalidade de escassez, de mesquinharia, de pobreza, inevitavelmente... e aí, quando a gente é adolescente, a gente fala, não, eu não sou uma pessoa influenciável. Somos influenciáveis, porque o nosso cérebro, isso é neurociência, um cérebro regula o outro. Se a gente passar aqui 3 dias juntas, 24 horas juntas, daqui a pouco eu vou pegar um vício de linguagem seu. Você vai pegar um vício de linguagem meu. Daqui a pouco você está falando alguma coisa que é de Márcia, e eu vou estar falando alguma coisa que é seu. Então, acontece. Nosso cérebro, ele se regula. É de inconsciente para inconsciente. Então, inevitavelmente, nós somos seres influenciáveis. Sim. O marketing está aí, inclusive, para provar isso. O quanto que nós somos influenciáveis. Pois é. O marketing prova isso todos os dias. Toda hora. Toda hora na nossa cara. Então, a ambiência muda destinos. A ambiência muda história. Define resultados. Muda a mentalidade. Primeira pessoa, mas eu quero mudar de mentalidade. O que eu faço? Troca de ambiente. Se junte a pessoas prósperas. Que tem a mentalidade que você gostaria de ter. Que não dou um mês de convivência para você estar fazendo as mesmas coisas e, obviamente, tendo os mesmos resultados. Eu escutei uma vez na Cidade do Saber, você estava recebendo um prêmio e eu também. E tinha uma jovenzinha que era psicóloga, tinha 5 anos de formada, e ela perguntou: mãe, o que massa vital tem que eu não tenho? Eu estava de pé. Aí a mãe olhou para ela: não sei, você é bonita, você tem os olhos verdes, você tem tudo para ser grande. Aí eu bati no ombro da mulher e da filha, peguei, abracei uma assim, puxei do lado e disse: olha, você queria ser ela, né? Mas você pode ser ela. Se junte a ela, copie ela. Exatamente. Aprenda com ela, para buscar o autoconhecimento. Que você vai ser tão bela quanto ela. Exato. Você vai ser tão próxima quanto ela. Você conhece ela? Eu digo: conheço, sim, minha parceira de trabalho. Pois é. Ai, meu Deus, eu falei que não devia. Eu falei: não, a gente fala o que a gente quer na hora certa. Você falou na hora certa de eu parar aqui e poder dizer a você que você pode ser igual a mim, pode ser igual a ela. É só querer. É só querer. Querer é poder. Você se formou em psicologia, está dizendo que está estagnada porque você não quis. Exatamente. Se você for procurar algo que lhe incentive, que lhe motive, você pode ser a melhor do mundo. Exatamente isso. É muito sobre isso, então, né? Então, as pessoas, às vezes, olham para você e dizem assim: eu queria ser Márcia. Venha ser igual a mim. Eu digo a mim: venha ser igual a mim. É porque, às vezes, as pessoas querem ser igual, mas não quer pagar o preço, né? E aí? Não quer andar pelos mesmos caminhos, não quer passar pelas mesmas dificuldades. Quer ter trilha diferente. E aí não dá. É claro que cada um constrói a sua história, né? Obviamente, cada um tem o seu caminho a seguir, a gente entende isso. Mas a gente também precisa entender que existem algumas rotas que elas são inevitáveis. Ainda mais quando o assunto é fazer sucesso, né? Quando o assunto é fazer sucesso, você pode traçar, mas sempre vai ter um que é inevitável, você vai ter que passar. Exatamente. E aí, quem não está disposto, não chega lá. Não paga o preço. Não paga o preço. É sobre isso. Me conte aí, Marcinha, quais são as melhores práticas de autocuidado para mulheres? Nossa, a primeira a gente já falou aqui, se olhar no espelho. O podcast da gente, a gente vai e volta, uma coisa vai complementando a outra. Tá ótimo. Vai ficar claro para você aí, ouvinte, entender
o assunto que nós estamos tratando. Isso. Se olhar no espelho, assim, acho que prática de autocuidado, acho que já falou várias aqui, se olhar no espelho, cuidar da alimentação é muito importante, né? Dentro do programa Você Não É a Sua Dor, o último módulo, que é o Caminho, tem lá uma rotina de cura. Observe que quanto mais curada emocionalmente uma pessoa for, mais ela tem uma rotina saudável. Ela bebe água, ela tem uma alimentação saudável, ela faz uma atividade física, ela se relaciona com pessoas saudáveis, ela não tem hábitos, ela tem um horário regular de sono, sabe? Ela tem uma vida social ativa. Então, quando o assunto né? O que eu posso fazer para ter esses hábitos? É justamente pensar sobre ele. Gostar de gente, né? Tem pessoas que têm uma predisposição maior para animais, ok. Mas eu acho que nada substitui um abraço, assim, sabe? Sim. Nada substitui uma boa conversa, um café, uma boa gargalhada. Uma opinião pessoal, uma boa piada, sabe? Nossa, uma taça de vinho com a pessoa que você gosta. Enfim, né? Deve ter outras paixões, mas que a gente leu que pode ajudar o outro. Exatamente. Então, eu pensar na minha rotina. É construir uma rotina saudável. Né? O autocuidado não é só fazer isso que, como as pessoas falam, não é só fazer limpeza de pele, não é sobre isso. Mas é sobre uma rotina que me proporcione mudar de mentalidade. Cuidar da alma. Eu me conectar com a minha... Interessante. Na minha anamnese, geralmente na primeira consulta, eu pergunto logo qual é a sua relação com a religião ou com a espiritualidade. Porque esse é um construto importante na vida do indivíduo. Não dá para você ficar à toa. Eu não estou aqui defendendo uma ou outra religião, mas você tem que ter. Claro. Você tem que ter a sua fé, porque quando o bicho pega, você e Deus. E ele é único. Então, não tem uma religião. E quando o bicho pega, você faz o quê? Eu e Deus. Então, você tem uma relação com a espiritualidade. Isso tem que ser cultivado. Tem gratidão. Tem pessoas que não têm gratidão. Não tem gratidão. Gratidão. Exatamente. Então, essa rotina de agradecer, de estar conectada com as coisas boas. Porque, às vezes, as pessoas se conectam só com o que está dando errado. Só com o negativo. Entende? Então, a rotina de cura, ela é diária. É uma série de pequenas ações. Tem uma frase, acho que é Paulo Vieira, que ele fala o seguinte: nada sujo, nada quebrado, nada fora do lugar. Exatamente, é ele mesmo. Não é? Então, assim, a gente precisa entender como é que você quer estar curada, ter o autocuidado se você tem as coisas quebradas em casa. Se tem espelho quebrado, tem xícara quebrada, tem coisas velhas, tem lençol rasgado. Então, são coisas mínimas que evidenciam a saúde emocional, que evidenciam que você tem um cuidado, um zelo por você, pela sua família, pela sua casa. Aí, quando eu volto e digo assim, o empoderamento feminino, ele se relaciona com fortalecimento emocional. Total, sim. Deu uma pensadinha aqui, tu viu? Mas sim. Você entendeu? Pelo menos o que tem que ser de empoderamento de forma real. Não o que está aí, né? Mas quando a gente fala de forma real sobre empoderar-se, sim, tem total relação com a saúde emocional. E quando você não tem esse empoderamento relacionando com o emocional, o que acontece? Você fraqueja fácil, você não tem educação financeira, você mistura. Perfeito, é isso. E eu tenho certeza que no seu consultório, quantas pessoas chegam, Márcia, eu tenho uma empresa, mas eu não sei o que eu faço, eu consigo misturar uma conta com a outra. Eu ando angustiada com tudo isso e não sei o que fazer. Exatamente. E o empoderamento, porque primeiro a gente precisa entender sobre o que se preconiza de empoderamento, né? Eu acho que esse nome, podemos dizer assim, esse conceito, ele está muito misturado com muita coisa. Sim, sim. Mas vamos falar sobre a raiz mesmo do empoderamento, que é a mulher fazer o que ela quer. Ela se sentir livre de fazer aquilo que ela quer, de estar exatamente onde ela quiser estar. Inclusive dentro de casa. Ela pode tudo. Ela pode tudo, inclusive ser uma dona de casa. Sim. Ok? Então, a partir do momento que a mulher, ela tem esse tipo de empoderamento, evidencia uma saúde e um fortalecimento emocional, porque ela está peitando quem ela é. Agora, o que a gente tem aí? A gente tem outras formas de empoderar-se, que é eu ir para o mundo, eu montar minha empresa, eu sair daquele relacionamento abusivo e estou aqui. Eu estou vivendo tudo isso, mas eu estou desconectada com as minhas emoções.
Eu tô vivendo tudo isso aqui. Eu sou um mulherão danado. Eu tô lá com o meu cabelão que representa, que é resistência. Eu tô lá com as minhas roupas de resistência. Eu tô lá fazendo um monte de coisa. Mas emocionalmente falando... Frágil. E aí? Eu tô ali por várias coisas, menos por uma vontade... Sabe, que no fundo eu tô fazendo tudo isso porque eu não tive escolha. O que eu queria mesmo, ela tá casadinha em casa, fazendo meu arroz e meu feijão. Isso não é empoderamento. Não. Sabe? E aí, quando você me pergunta sobre essa relação de empoderamento com a saúde mental, é muito para alertar as mulheres a entender exatamente o que é empoderamento. Empoderamento é você ter liberdade para fazer o que você quer fazer. No tempo que você quiser fazer, porque você é uma mulher, você é livre. Fazer com amor, com Quer ficar em casa, fique em casa. Quer ser dona de casa, quer largar o emprego para cuidar dos filhos, faça, peite o que você quer, se empodere para isso. Exatamente. Mas também não quer cuidar de mim, não quer ser mãe, não quer maternar, não vá parir, não engravide porque o marido quer, porque a mãe quer, porque mulher para ser mulher. Já ouvi isso, viu? Mulher para ser mulher tem que ter filho. Não tem que nada loucura! Não existe isso. E pode não ter. Pode não ter e acabou. Eu tenho uma filha que resolveu que ela não quer ter filhos. E ela não é menos mulher por conta disso. Eu disse, aí você vai fazer o quê, filha? Ah, minha mãe, sua neta é 2 gatas que eu criei. Maravilha. Entende? Então, assim, esse conceito essencial, da essência do empoderamento, quando a mulher está vivendo de fato isso, ela tem saúde emocional, sim. Mas quando ela está performando um empoderamento, e esse é um assunto para adultos, não todo mundo aguenta ouvir isso, não. Mas tem muitas mulheres que estão lotando os consultórios, que estão performando o empoderamento, mas que, no fundo, elas estão fragilizadas. Elas estão depressivas, elas não estão aguentando aquela pressão de ser uma mulher de representatividade. Como é que eu falo para as pessoas que eu estou depressiva se eu estou aqui conduzindo outras mulheres? Porque eu estou aqui, a mulher empoderada. Cadê a humanização? Cadê você se conectar com a sua fragilidade? Cadê você se empoderar para falar, não quero isso aqui não. Não dá para mim não, tchau. Quero ficar em casa. Eu estou com vontade de ir para aqui de sandália havaiana e tá tudo certo. Não existe. Existe muita performance. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem muita gente adoecendo porque está performando muito. É como se fosse o Instagram, que você vai fazer um Reels, aí você coloca aquela... O filtro. Coloca o filtro. Certo. Na vida real não é nada daquilo. Você tá linda, bela e maravilhosa, por trás você não tá. Quantas pessoas, às vezes, você olha assim e fala assim, ué, o que aconteceu? Surtou. Gente, tô dando um tempo aqui nas redes sociais, fui me reconectar. O que aconteceu? Surtou, não deu conta, performou muito. Se ela tivesse estado nas redes sociais, nos seus negócios, empoderada, ela não teria assustado. Assusta, não. Não teria. Mas ela performou. Ia fazer mais. Ia fazer mais. Mas ela performou muito, aí chega uma hora que não aguenta. Nossa Senhora. Me diga aí, quais são as principais fontes de estresse para as mulheres? O homem. Eu sabia que você ia dizer isso. Mas tem um segredo. Não, tô brincando. A mulher, ela precisa... Eu falava esse fim de semana conversando com a amiga minha, que é delegada, e ela... Não, porque às vezes o homem estressa. Eu digo, minha filha, a melhor coisa que a mulher faz é quando o homem está estressado, deixa ele falar, e você vai olhar para ele. Balançar a cabeça. Depois que ele soltar todos os cavalinhos, você deixa passar e você chama, amor. O que aconteceu que você estava soltando todos os cavalinhos? Upa, cavalinho. Que tem? Conte aí. Qual é o seu problema? Eu saber qual foi o seu problema. Exatamente. E vai levar a vida. Esse daí não dá pra ter. Eu tenho 50 anos com um, viu? E tem gente que diz assim, como é que você aguenta ficar 50 anos com um homem? E eu ficaria mais 50 se fosse preciso. É porque não é sobre ele, né? É sobre a gente. É sobre a nossa capacidade de lidar, de intermediar. Capacidade ali. Ó, amor, hoje a gente vai comer ovo frito, porque eu não estou com vontade de pé do fogão. Exatamente. No dia que eu estou com vontade, eu vou fazer tudo bom e do melhor. Ó, você vai lavar os pratos, porque eu vou varrer a casa. Ó, eu vou colocar a roupa na corda. Divide tarefas. Exato. Sem precisar que o cara fique lá, porque você não fez isso, você não fez aquilo. Então, a mulher que precisa aprender a colocar o homem no jeito desde cedo. Desde quando está namorando. Exatamente. Noivou, ó, mais um pouquinho. Casou, ele tem que estar no jeito. Exatamente. O homem, ele, de fato, ele é uma grande fonte de estresse. Mas agora, falando sério, tem uma outra fonte de estresse, assim,
da mulher, que é a questão financeira. Sim. Né? Por quê? Porque, como nós falamos, quando ela se direciona para o mercado de trabalho, se direciona para o mundo, para a vida adulta, ela, muitas das vezes, faz isso porque tem uma necessidade, porque tem um problema para resolver. Né? Então, e a gente tem essa dificuldade da mulher, muitas das vezes, de se reerguer, fazendo com que essa questão financeira, com filhos, seja uma grande questão. Além disso, nós temos a questão cultural, né? A gente não tem educação financeira. Sim. Então, mulheres e homens não sabem lidar com o dinheiro. A gente não aprende. E se você vem de uma família humilde, podemos dizer assim, né? Dinheiro se você não teve, dinheiro é crime. você tem crença com relação ao dinheiro. Então, é uma fonte de estresse muito grande. Porque, para a mulher, em especial, que ela é muito mais romântica no maternar, quando o filho pede uma coisa e ela não tem, então ela fica estressada, ela fica frustrada, porque ela trabalha tanto e não pode dar o melhor para os seus filhos. Qual a narrativa das mulheres? Eu trabalho porque eu quero dar o melhor para os meus filhos. Todas elas falam isso. Trabalho. Então, quando elas não conseguem isso gera estresse. É uma fonte de frustração muito grande, né? Talvez até maior do que o próprio homem, essa questão financeira mesmo que as mulheres. E aí você vem, a mulher que trabalha muito, ela percebe que no final das contas ela ganhou menos do que o homem que fez muito menos do que ela, só pelo fato dela ser mulher. E ela tem 3 turnos, né? 3 turnos, tem que chegar em casa, tem que dar conta porque ela não tem rede de apoio, porque esse homem às vezes ainda não valoriza o que ela faz, o homem ou a família ou as pessoas que estão em torno. Então, assim, existem várias fontes. Já tem, às vezes, a questão da de estresse, da violência, né? Mas essa questão de ela não estar financeiramente recursada para dar conta da família, dar conta dos filhos, é uma grande fonte de estresse. E aí tem que se submeter a um emprego que ela não gosta, ao marido que ela já perdeu o amor, mas ela precisa dele porque tem que dar comida aos filhos, tem que cuidar Você entende? Filhos. Então, é uma situação bem presente hoje na sociedade. Você acha que quando uma mulher está bem fortalecida, que tem um amor próprio, que tem independência dentro dela, ela aceita fácil a violência de um homem? Não. Não quando, de fato, ela está fortalecida. A gente não está falando de performance, né? Sim. Porque, por exemplo, a gente olha assim e percebe... A gente está falando do fortalecimento emocional, né? Porque, às vezes, a gente vê mulher performando aí, né? Uma fortaleza, mas ela está em casa, vivendo relacionamentos abusivos e sofrendo violência doméstica. Mas a mulher, quando ela está fortalecida, não tem nem espaço, não tem como. Seria uma incongruência. Uma mulher mentalmente fortalecida se submeter a um relacionamento abusivo. É uma incongruência. É uma conta também que não... Para ela estar em um relacionamento abusivo, com narcisista, tóxico, é uma evidência de que ela não está fortemente emocional. Porque, inclusive, a terapia é para ajudar ela a se fortalecer para ela sair dessa condição. Sim. Então, uma mulher que ela está fortalecida, ela não se submete a esse tipo de coisa, não. Maravilha, um papo maravilhoso. Eu queria agradecer aqui a Márcia Vital, a equipe, a Fábio. E dizer a vocês, nos siga nas redes sociais, no YouTube, Instagram, Facebook, no X, no TikTok, estamos em todas. E mande seu recado, dizendo o que você quer escutar, faça sua crítica, se você gostou. E nos acompanhe sempre, que nós temos sempre notícia boa, ensinamentos bons para vocês que estão aí nos escutando. Beijo no coração e até a próxima. Agradecer a nossa amiga Márcia aqui, obrigada. Doutora Márcia, maravilhosa. Deixa aí seu Instagram, seu Facebook. Foi uma honra. Foi bom, não foi um bate-papo maravilhoso. Que bom, fico feliz. Tira uma foto?